Observe dois exércitos enfrentando-se sob um microscópio. As tropas verdes são as células epiteliais do próprio corpo que revestem e protegem os nossos órgãos, enquanto os invasores vermelhos são as células do cancro da mama. Ao marcar estas células com diferentes cores fluorescentes, é revelado o desenrolar deste confronto em tempo real. Num corpo saudável, as células respeitam os limites das células vizinhas. Elas param de se mover quando colidem umas com as outras, o que ajuda a manter tudo em ordem nos nossos tecidos. Mas as células cancerígenas quebraram esta hierarquia e continuam a avançar mesmo quando tocam outras células, o que lhes permite espalhar-se por novos territórios. Esta imagem captura o momento em que as células vermelhas rompem a linha da frente, avançando para a camada de células epiteliais. Ao observarmos esta interação, podemos aprender mais sobre as propriedades desordeiras das células e procurar maneiras de as deter. Neste caso, não há prémios para quem identificar um cérebro na imagem. Na verdade, o que estamos a ver são dois cérebros e não um. Cada metade do cérebro pertence a um doente diferente, e este vídeo capta a forma como a concentração de um marcador radioativo especial muda ao longo de um período de 60 minutos, após a sua injeção por via intravenosa. Quanto mais escura a área, maior é a concentração do marcador. Com o tempo, este liga-se às placas beta-amiloides, que são aglomerados de proteínas que podem acumular-se no cérebro. À medida que o vídeo avança e o marcador estabiliza, começa a notar-se uma diferença subtil entre os dois cérebros. No lado direito, podemos ver regiões mais escuras no cérebro de um doente, especialmente na camada externa conhecida como córtex cerebral, que controla funções como a memória. Estas regiões mais escuras indicam uma alta densidade de placas beta-amiloides, uma das características da doença de Alzheimer. O que poderia ser uma versão psicadélica de um estetoscópio, na verdade mostra as duas metades do cérebro do peixe-zebra tropical. Graças ao tamanho minúsculo e à transparência natural dos filhotes de peixe-zebra, podemos observar a atividade em todo o cérebro durante o comportamento. Apesar da sua estrutura mais simples, os seus cérebros partilham muitas semelhanças com o nosso. Na parte inferior da imagem, contas coloridas representam distintos tipos de células, numa região conhecida como núcleo olivar inferior. Observe com atenção e verá que cada célula envia um longo fio que se cruza para o lado oposto do córtex cerebelar, uma região localizada um pouco mais acima do cérebro, que está envolvida na coordenação motora. As nuvens verdes e roxas, por outro lado, mostram áreas de atividade cerebral em resposta ao movimento, verde para a esquerda e roxo para a direita. Olhe ainda mais de perto e verá que as células e as pontas dos seus fios se sobrepõem particularmente nas nuvens da mesma cor. Imagens como estas mostram como a função do cérebro está diretamente ligada à sua estrutura e como as suas autoestradas e vias secundárias definem o fluxo de informação de uma área para outra. O que poderia facilmente passar por uma montanha multicolorida, na verdade ilustra como um simples teste de respiração está a ser usado para fazer o rastreio de doenças como o cancro. Poderosas técnicas de análise química com nomes muito sofisticados, como cromatografia gasosa ou espectrometria da mobilidade iónica, podem ser usadas para separar os componentes moleculares individuais da mistura complexa que compõe o ar exalado. Esta imagem mostra-nos os diferentes tipos de componentes. Os picos e vales dizem-nos que quantidade de cada molécula está presente. Quanto mais alto o pico, maior a quantidade dessa molécula. O espectro de cores, do roxo ao vermelho, ajuda a destacar essas diferenças de concentração. Recorrendo a algo tão simples e não invasivo como a respiração do doente, médicos e investigadores usam esses dados para o rastreio do cancro do pulmão nas suas fases iniciais. Será um vidro partido? Um relâmpago no céu noturno? Ou as raízes de uma planta? Ou talvez uma rede de veias ou os afluentes de um rio? Nada disso. O que estamos a ver é um plano fechado de uma única célula cerebral, ou neurónio, captado através de uma técnica chamada microscopia confocal. O círculo branco é o corpo celular, o centro de comando de onde irradiam ramos conhecidos como dendrites. As dendrites funcionam como antenas do neurónio. Quanto mais dendrites existirem, mais mensagens o neurónio poderá receber de outras células. Distribuídas ao longo das dendrites estão pequenas saliências, semelhantes a folhas num ramo, que variam em tamanho e forma e constituem pontos cruciais de ligação e comunicação com outros neurónios.
Mudanças no número ou tamanho destas saliências podem estar associadas às contrações musculares involuntárias da distonia, um distúrbio no qual os músculos se contraem descontroladamente. Estudar estas mudanças no estriado, uma área do cérebro responsável pelo controle do movimento, em ratinhos com distonia, poderá ajudar-nos a compreender melhor e eventualmente tratar esta desafiante condição. Imagine um sinal, não como uma mancha, mas como uma janela para um mundo oculto. O nevo de Reed, com o seu padrão em forma de estrela, revela uma espécie de universo na nossa pele. Tons castanhos profundos irradiam para fora, como o nascimento ardente de uma estrela. Cada extensão pontiaguda, uma gavinha alcançando o cosmos. A imagem ilustra o impressionante contraste entre a aparência sinistra do sinal e o seu comportamento biológico benigno. As coisas nem sempre são o que parecem. Serve ainda como uma analogia à explosão estelar vista na tecnologia e na inteligência artificial. O primeiro parágrafo deste texto foi gerado com uma ferramenta de inteligência artificial, baseado numa combinação de palavras, incluindo nevo de Reed e descrição inspiradora. A imagem do sinal é de um doente real, o que revela uma interação cada vez mais perfeita entre homem e máquina. O que à primeira vista podem parecer pólipos de coral no fundo do oceano é na verdade uma visão microscópica do tecido do fígado, que não necessita de menos proteção. Não contra o impacto das alterações climáticas, mas contra o perigo das células cancerígenas adormecidas. Embora os ursos e os morcegos sejam os hibernadores mais conhecidos, o cancro também pode entrar em estado de dormência. Esta imagem foi especialmente decorada para revelar estas células cancerígenas inativas, como se iluminando a sua caverna com uma tocha. Os pontos azuis são os núcleos das células saudáveis e as linhas brancas são pequenos vasos sanguíneos que se ramificam a partir de vasos maiores, representados por círculos pretos. Marcadas em verde estão as células do cancro da mama, que viajaram para o fígado e agora aguardam em repouso silencioso, sem crescer nem se espalhar. É lá que estas células podem dormir por muitos anos, antes de potencialmente acordarem e se tornarem novos tumores fatais. Compreender o que estimula estas células e como podemos combatê-las de forma eficaz poderá impedir que muitos tipos de cancro vejam a luz do dia. Seria perfeitamente aceitável se vissem aqui uma versão de Jackson Pollock da aurora boreal. Na realidade, o que estamos a ver são células da medula óssea de um doente com mieloma múltiplo, um tipo de cancro no sangue. A medula óssea é o tecido mole dentro dos nossos ossos, onde as células sanguíneas são produzidas. E é aqui que acontece a reviravolta. Estas células foram cultivadas fora do corpo do doente. Uma amostra foi retirada da medula óssea do doente e cultivada durante 7 dias, numa estrutura 3D que imita o ambiente natural dos tecidos do corpo. Este cenário realista ajuda-nos a compreender melhor como o cancro se comporta e interage com as células circundantes. Nesta imagem, os pontos azuis representam os núcleos de todas as células. As estruturas verdes são células de suporte que criam redes para o crescimento de outras células. Os pontos vermelhos são células cancerosas e os cinzentos são células do sistema imunitário. Ao usar este modelo 3D, os investigadores podem testar vários medicamentos nas células cancerosas do próprio doente para identificar que tratamentos podem funcionar melhor para aquele indivíduo, tornando uma ferramenta valiosa no universo da medicina personalizada.